Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ter a nossa aula 3 e ela vai ser, na verdade, a primeira parte da aula 3, vai ser a 3.1. Nós vamos falar agora sobre fundamentação teórica. Então, quando você estiver escrevendo um artigo ou avaliando um artigo, né, que já está pronto, que você foi convidado para ser coautor, você vai precisar trabalhar com fundamentação teórica. Nós vamos comentar um pouco sobre essas questões agora, como escrever a fundamentação teórica, e o nosso primeiro passo é entender qual a finalidade dessa sessão. Basicamente, o nosso trabalho enquanto escritor, enquanto autor de um artigo, é dar amparo para o leitor. Amparo significa que eu vou fornecer para ele todas as informações, tudo que ele pode precisar para compreender o meu texto. Lembrando que nós estamos falando de um cientista, alguém que já tem uma formação e um preparo para poder ler o seu texto. Supostamente, se ele está pegando o seu texto para ler, e o seu texto, por exemplo, é da área de computação gráfica, esse cientista ele já tem um preparo e um conhecimento técnico mínimo, tudo bem? Mas você quer escrever um texto que, embora direcionado para esse cara que é técnico, ele consiga abarcar um número maior de cientistas, pessoas que eventualmente não são tão da área de computação gráfica, mas por algum motivo estão buscando aquele teu material. Nessa perspectiva, você tem que fornecer um pouquinho mais, talvez, do que seria o estritamente necessário para o técnico entender. Esse pouquinho mais é, às vezes, escrever de uma forma mais clara, é eventualmente trazer um exemplo e também você selecionar os termos mais importantes, os aspectos mais relevantes da teoria, dos conceitos que você está utilizando e descrever isso de forma direta, de forma concisa. Então, o que nós queremos com a fundamentação teórica é amparar o leitor. É parte do meu trabalho de amparo ao leitor para que ele entenda os termos técnicos que eu estou usando ao longo de todo o trabalho e, se for o caso, as teorias ou a teoria utilizada para a interpretação dos dados. Tudo bem? Ok. Agora que a gente entendeu a finalidade, o que é que nós vamos escrever como fundamentação teórica? Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês que vão ajudar a identificar, que vão ajudar vocês a identificar o que talvez seja o mais relevante em termos do que eu preciso definir. Observem aqui. Eu tenho um trabalho publicado aí pelo professor Luciano, pelo professor Lindeval da matemática, né? O uso da aprendizagem móvel e técnicas de gamificação como suporte ao ensino de matrizes. Olha só, se eu fosse pegar esse tema, que está dentro aí da informática na educação, e tem uma aplicação específica na matemática, eu poderia imaginar um monte de coisas para definir como termo técnico. Afinal de contas, o que significa matemática? O que significa matrizes? O que significa ensino, educação? O que significa aprendizagem? E aí você pode imaginar uma seção enorme. Não dá para a gente fazer isso. O artigo ele é um documento que vai ter o quê? 20, 25 páginas, 30 no máximo, se muito. E aí a gente pega boa parte dessas páginas e vai ficar definindo termos e teorias? Não é possível. A gente tem que escolher aquilo que é o principal para eu comunicar e o meu técnico cientista entender do que eu estou falando, saber exatamente do que eu estou falando, e outra pessoa que também é cientista, se for o meu trabalho, mesmo não sendo um técnico específico daquela área, no caso aqui informática na educação, ele vai mais ou menos conseguir se situar, porque os principais termos e teorias estão delimitados. Olhando aqui para o título, o que é que você pensa que seriam aí esses termos cruciais? Pensa um pouco em relação a isso. Olhando aqui a resposta, eu acho que um primeiro elemento que a gente deveria considerar é definir o que é aprendizagem móvel. Afinal, a gente escuta no dia a dia o que é aprendizagem, mas a gente não escuta com tanta frequência essa expressão, aprendizagem móvel. Um outro elemento é gamificação. A aprendizagem móvel é central para esse trabalho, fica claro no título, mas a gamificação também. E aí a gente poderia, colocando numa cor aqui um pouquinho diferente, pensar,
Se eu tiver espaço no meu trabalho, e dependendo da revista para a qual eu estou escrevendo, talvez eu precise definir o que é ensino. Talvez eu precise trazer uma teoria da pedagogia, da psicologia, para poder explicar o que é ensino. E, colocando aqui em amarelo, uma cor diferente também, eu poderia, talvez, dependendo da revista e do contexto, explicar o que são matrizes. Mas em vermelho eu destaquei o que talvez seja o principal. Eu preciso falar o que eu estou chamando de aprendizagem móvel e o que é gamificação, tá bom? Olha só, aqui eu estou mostrando prints de tela de trechos pequenininhos desse artigo e aqui eu estou trazendo o que o artigo especificou na parte de fundamentação teórica, justamente aprendizagem móvel e gamificação. Ele não falou tanto sobre teorias educacionais e ele também não falou especificamente sobre o ensino de matrizes. Claro, comentando por alto ele fez isso. Agora, veja, olha a inteligência do trabalho. Na seção de trabalhos relacionados, em que eles precisaram apresentar outros textos que tivessem a ver com o trabalho deles, eles acabaram forçosamente trazendo textos sobre ensino de matrizes. E aí, nesse contexto, eles acabam especificando e descrevendo um pouquinho tanto o que significa esse processo de ensinar e aprender, como também o que significa matrizes. E eles deixaram para a fundamentação teórica dois termos cruciais. Ou seja, qual que é a dica aqui? Olhando para o título, você já pode ter uma ideia do que é o principal num determinado trabalho que você foi, por exemplo, convidado como coautor e você vai ter que contribuir com aquele material. E você pode pensar também em relação ao texto que você está escrevendo, o que você colocaria no seu título. A partir disso, você pode ter dicas, você pode ter uma orientação sobre o que seriam os principais termos que precisam ser abarcados, porque realmente são os principais do seu trabalho. Observe aqui esse outro caso. Mapeamento automático de rotas para vias expressas de ônibus. Uma abordagem com algoritmos genéticos com ênfase na cidade de Boa Vista. E aí, o que a gente pode pensar como os termos que são os principais e que poderiam gerar alguma dúvida e que a gente precisa delimitar do que é que nós estamos falando? Mapeamento automático. Como que faz um mapeamento automático? O que significa mapeamento, né? Outra coisa, rotas para vias expressas e especificamente rotas para vias expressas de ônibus é um outro elemento. Será que existe algo de específico para se saber em relação a isso, né? Então eu poderia me perguntar e me parece seria relevante que alguém que estivesse lendo o texto conhecesse isso. Um outro elemento que eu acho que fica óbvio é explicar o que são algoritmos genéticos. Se a gente for olhar a seção de fundamentação teórica, e agora notem que interessante, nesse texto aqui, ele começa uma seção chamada de conceitos e fundamentos, nada mais do que fundamentação teórica, e explica, ó, vai ser dada a base teórica do estudo, falando de vias expressas, problema do ciclo de peso máximo, busca em profundidade, algoritmos genéticos. Então ele vai dando uma série de elementos que estão relacionados às palavras principais utilizadas no título e que ele precisa delimitar para que o leitor consiga entender. Então ele vai falar dessa questão de rotas, é um elemento fundamental, ele vai falar da questão de algoritmos genéticos e ele vai falar dessa questão de problema do ciclo com peso máximo. Observa que quando ele está falando de vias expressas, então está conectado aqui, ó, ele fala, olha, note que o maior ciclo dentro do grafo de uma cidade cobre maior parte da mesma. Então, ele vai introduzir essa questão da relação entre ciclo e grafo, e depois ele vai tratar de um problema específico dentro desse contexto que é super importante para que a pessoa possa entender dessa relação aqui entre rotas para vias expressas e a possibilidade de ocorrer um mapeamento automático por via de algoritmos genéticos, tá bom? Então, ele está tratando dessas questões. Vamos ver um outro título. Reconhecimento de emoções em imagens utilizando técnicas de construção e otimização em métodos ensembles baseados em árvores de decisão. Ok. Quais são os termos principais? Pensa. Reconhecimento de emoções, né? Construção e otimização, métodos ensemble e árvores de decisão. São algumas das principais palavras que chamam a nossa atenção. Isso porque as palavras
como, por exemplo, imagem, técnicas, a gente já tem um conhecimento sobre elas, não parece ter nada de muito técnico específico, né? Então, eu fico de olho nesses outros termos ou expressões que realmente podem trazer alguma dúvida e que talvez eu precisasse amparar o meu leitor para ele saber exatamente do que eu estou falando. Quando a gente vai para a fundamentação teórica, novamente aqui aparece uma designação específica, ó, essa seção apresenta as principais partes da base conceitual utilizadas para a realização desse trabalho. E aí ele vai falar sobre um sistema, né, de identificação de imagem, de emoções a partir de imagens. Ele vai explicar depois aprendizado de máquina, mas orientado para essa questão de aprendizado a partir de imagens. Então ele fala de um termo que a gente poderia pensar assim, nossa, isso é super básico, todo mundo sabe o que é aprendizado de máquina, mas ele faz isso orientado para aquilo que ele está estudando em específico no trabalho dele. Ele traz também a questão dos métodos Ensemble e ele fala de otimização de hiperparâmetros e dentro de otimização de hiperparâmetros ele vai fazer comentários sobre árvores de decisão. E aí ele acaba, voltando aqui, abarcando essa questão de como, a partir da computação, eu posso fazer reconhecimento de emoções. Ele fala de otimização de hiperparâmetros, ele especifica o que são métodos Ensemble e ele relaciona isso com árvores de decisão, tá bom? Então a dica que eu acho que pode ser útil é você pensar que título eu daria para o meu trabalho ou que título o trabalho que eu preciso analisar possui. A partir desse título, eu tenho uma dica de quais são os principais termos. Eles estão definidos? Porque se aquilo que eu destaquei no título como principal eu não me dei o trabalho de definir, tem alguma coisa errada ou no título ou na minha seção de fundamentação teórica. Ok? O que eu acho que é importante você entender também de fundamentação teórica. Às vezes, a gente quer contar a história de um determinado termo, a história de uma determinada teoria, a história de uma determinada área. Olha, só se for essencial. Mas como eu vou saber que é essencial? Isso potencializa o seu argumento? Que argumento? Tem dois principais que a gente defende em um artigo. O primeiro argumento você já sabe que é a necessidade, a relevância do estudo. Contar a história é importante para isso? O segundo é os resultados, as respostas que eu trouxe na minha conclusão, elas são válidas, são confiáveis, são em alguma medida generalizáveis. Ajuda contar a história para fortalecer esses dois argumentos? Fornece algum tipo de amparo para o leitor para que ele possa entender os seus argumentos? Porque senão é dispensável. Então, procure ser conciso. Você não precisa contar toda a história de uma área, você não precisa, se está trabalhando com inteligência artificial, necessariamente vir me contar o que é inteligência artificial, quais foram os primeiros pesquisadores, que começou lá com o Perceptron. Você não precisa contar absolutamente tudo, tá? Foca naquilo que é o principal. Em relação a termos, o seu trabalho vai ter provavelmente alguma coisa em torno de 3 a 5 termos muito especiais que precisam mesmo ser esclarecidos. Foi mais ou menos o que a gente viu nos 3 exemplos que eu dei. Ah, mas o meu trabalho precisou de 6, tem problema? Não, não tem problema. Eu estou dando uma referência aqui. Quer dizer, ficou abaixo de 3, talvez você possa ficar em sinal de alerta. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho espaço para colocar mais um? Será que está suficiente? Né? Passou de 5, nossa, será que eu já não estou colocando muita informação? Então você pense aí se você tem uma quantidade suficiente para amparar o seu leitor. E a grande questão é, o que você vai tratar ao longo do seu trabalho? Então vão ficar aparecendo termos técnicos muito específicos no método, na área de discussão, né, dos seus resultados, porque se forem ficar aparecendo muitos termos diferentes do que está na fundamentação teórica, provavelmente seu leitor vai precisar de um amparo adicional, tá? Não precisa dizer que Silva 2020 define assim, que Santos define assado, então eu vou definir o que é aprendizado de máquina, aí eu coloco a ideia do Silva, aí daqui a pouco eu coloco a ideia do Santos, aí daqui a pouco eu coloco a ideia do Prado, e aí eu fico nessa
indo e vindo, toda hora mostrando que eu li coisas na literatura e que cada pessoa define de um jeito. Nada, não faz isso. Mostra logo a definição que você vai adotar. E aí você pode colocar a definição que você vai adotar e colocar entre parênteses os autores que dão suporte para aquela definição, ainda que eles possam ter alguns elementos ali diferentes, mas se eles concordam entre si. É claro que eu sei que tem autores que discordam e têm definições diferentes. Aí não dá para colocar todo mundo numa mesma caixinha, óbvio, tá? Mas, de um modo geral, você não vai precisar ficar fazendo essa coisa do autor que tem a opinião A, do autor que tem a opinião B, do autor que tem a opinião C sobre uma determinada definição. E o motivo é, a ideia da fundamentação teórica é você amparar o seu leitor. Se você quer amparar, se você quer dar suporte, se você quer dizer o que significa um termo que você está usando, para que você vai ficar apresentando termos e definições que não são as que você vai usar? Esse é o ponto. Em alguns contextos pode ser relevante? Pode ser relevante. Por exemplo, num trabalho teórico conceitual. Pode ser relevante, tá? Ficar apresentando várias opiniões. Mas, via de regra, esse não vai ser o caso. Ah, mas e se meu orientador pedir? Bom, aí seu orientador pediu. Mas a sua primeira versão de escrita de um artigo, você vai entregar as definições que você vai usar. E você vai pegar os autores que estão apoiando aquela definição que você vai usar e pronto. Se seu orientador pedir, se a revista pedir, aí são outros 500. Você vai lá e complementa. Mas primeira versão, não complica. Coloca direto as definições que você vai usar, sem ficar nessa dança para lá e para cá. Uma hora falando uma definição, outra hora falando outra, tá? Não faz sentido também, é o que eu tenho falado até aqui, definir tudo que existe numa determinada área. Você está escrevendo para cientistas, eles já têm algum conhecimento, principalmente dos termos que são mais batidos ali e que já fazem parte do dia a dia. Você vai saber também o que é um termo comum ou um termo que precisa ser definido a partir do que a gente vai falar sobre trabalhos relacionados daqui a pouco, né? Na outra aula, na parte 2. Por quê? Porque nos trabalhos relacionados você vai ver o que os autores estão definindo e o que eles estão entendendo que já é de uso comum, de uso corrente na ciência e que não precisa de uma definição específica, explícita ali, porque todo mundo já sabe, tá bom? Então, ler outros trabalhos te dá uma ideia, te dá uma dica do que é ou não importante definir. Teorias. Alguns autores eles vão gostar, né, de expor diferentes teorias. E aí eles vão explicar a teoria A, a teoria B, a teoria C, certo? Um caso que acontece muito isso é na área de educação. Vai explicar cada concepção educacional, tá? Bom, eu diria para vocês assim, não façam isso. Entenda uma teoria, que é a que você vai usar no seu trabalho, e explique bem essa uma teoria. Não adianta apresentar várias ideias de vários autores de modo superficial ou com erros. Ah, mas o meu orientador pediu. Então, seu orientador pediu. Ah, mas a revista solicitou. Então, a revista solicitou. Mas a sua primeira versão não vai ser com um monte de teorias explicando A, B, C, D, E, F, G, sendo que você não conseguiu ler a fundo, entender a fundo cada uma dessas teorias, normalmente no tempo de um TCC, de uma iniciação científica e às vezes até mesmo de um mestrado, você vai conseguir entender bem uma teoria. E olha lá. Então, vai na sua primeira versão, descreve ela, explica ela. Até porque é a teoria que você vai usar. Então, é ela que vai dar amparo para o seu leitor, né? É ela que você tem que dar amparo para o seu leitor para ele saber que você está partindo desse pressuposto teórico. E aí, nunca é demais repetir. Não faça citações literais. Não, mas é que eu estou explicando o conceito do autor tal, a teoria do autor Y. Tudo bem, leia e escreva com as suas palavras. Não precisa você fazer a citação literal. Não tem necessidade, tá? A não ser que você esteja fazendo um trabalho de história, de filosofia, uma pesquisa conceitual, que realmente é muito importante para o seu argumento você apresentar aquilo escrito com as palavras e do jeito que o autor escreveu. Talvez, dependendo do trabalho, seja importante você citar o autor no original, na língua original dele, e não numa tradução, por exemplo, que foi feita para o português brasileiro. Mas aí é um tipo de trabalho tão específico, não é o nosso dia a dia na maioria dos trabalhos da área de computação. Por isso que eu estou dizendo, não faça citações literais. Outra coisa, não argumente com base em autoridades.
Mas eu estou falando de conceito e de teoria, sim, mas você pode, na hora de apresentar o conceito, tudo bem, coloca lá a definição dele, mas na hora de apresentar uma teoria, você pode falar, por exemplo, que aquela teoria está sendo escolhida porque ela tem sido muito utilizada por outros cientistas, porque ela é uma teoria que tem gerado muitos resultados interessantes, porque ela é uma teoria que tem aplicações práticas muito importantes e relevantes na área, e aí você pode citar dados, você pode utilizar argumentos lógicos. Não precisa ficar nessa coisa de uma autoridade, de um autor especial, que ele disse, então a gente aceita. Tá? Por quê? Na ciência, a gente não argumenta com base em autoridades. Ah, foi o Einstein quem disse, então tá tudo certo. Não. Pera, a gente sempre vai ter uma leitura crítica e uma avaliação de se aquilo faz sentido ou não e se os dados suportam ou não a teoria do cara. Então, se eu estou usando uma teoria, é supostamente, né, porque essa teoria tem sido validada. A gente tem encontrado resultados que dão suporte para o que ela está afirmando. Argumentar ou dizer que ela está sendo escolhida por conta disso e não porque eu gosto ou me identifico com determinado autor é muito mais adequado, tá? Para a gente ter argumentos que sejam mais fortes e não argumentos apoiados apenas na autoridade ou na importância científica de um determinado autor. Em relação às referências, você pode, na seção aqui que a gente está falando de fundamentação teórica, usar referências clássicas, mas não deixe de colocar trabalhos que sejam mais recentes. Quando eu falo recente, é trabalho dos últimos 5 anos, tá? Em relação a elementos visuais, bacana você mostrar equações, bacana você mostrar algoritmos, isso é normal, isso é aceitável, tá? Agora, cuida muito de ficar colocando na seção de fundamentação teórica uma série de tabelas e figuras. Use com extrema parcimônia. Parcimônia é você ter esse cuidado de usar aquilo que é o essencial. Você ser o mais direto, o mais conciso, o mais simples possível. Se der, não usa nessa seção de fundamentação teórica figura ou tabela. A figura e tabela é um elemento realmente para ajudar na compreensão, mas tipicamente a gente precisa utilizar esses elementos lá na nossa seção de resultados. Ou quando a gente vai explicar, por exemplo, apresentar a big picture de uma solução computacional que a gente está desenvolvendo. E aí você gastar o espaço que a gente tem no artigo para figuras e tabelas, uma boa parte disso lá na fundamentação teórica, entende o que eu quero dizer? Talvez não seja a melhor divisão ou organização que se possa dar. Então, usa com muito cuidado. E se for possível, assim, até nem coloca a figura ou tabela nessa parte de fundamentação teórica. Beleza, pessoal? Então vimos aqui um pouquinho sobre essa sessão, como escrever na prática, dei algumas dicas, espero ter ajudado vocês nesse sentido. Até mais!